Quando uma fonte de tensão tem um valor zero, e muito importante isso, ela vai ser o quê? Um curto-circuito. Diferença de potencial igual a zero, curto-circuito. E nessa aula eu vou te ensinar como obter a resposta completa da tensão desse resistor aqui. Bom, esse aqui é um circuito de primeira ordem, que aí vamos ter aqui uma chave de duas posições, uma fonte dependente, uma fonte de tensão dependente de corrente, e o nosso objetivo é determinar a diferença de potencial desse resistor de 2 ohms. Circuitos de primeira ordem, estamos analisando aqui o quê? Um circuito que contém um indutor. Geralmente, no caso de indutor, nosso foco é obter a corrente que circula por ele, a resposta completa, né, em termos de corrente desse componente. No caso, a gente vai fazer um pouquinho diferente, nós queremos obter a diferença de potencial desse resistor aqui, a resposta completa dele. Na análise de circuitos de primeira ordem, nós fazemos em 2 etapas, em 2 momentos. O circuito, qual o comportamento dele em t igual a zero, na verdade t menor que zero, e depois t maior que zero. Para t menor que zero, a chave ainda se encontra nessa posição aqui, eu vou até identificar melhor, posição A, posição B. Quando em t igual a zero, a chave vai mudar para a posição B. Enquanto isso, nós temos essa malha aqui. Esses componentes aqui não estão na jogada, estão em aberto ali. Nós temos essa outra malha aqui. Então, 2 malhas. Vamos começar. Vamos definir a corrente, porque a partir da corrente a gente consegue definir a tensão. Vamos analisar aqui a malha, vamos chamar de malha 0, ou malha O, não sei, e a malha 1. Na malha 0, LKP. Vamos começar nesse sentido aqui. Eu já vou dizer que vai estar errado, mas a gente precisa fazer errado para depois entender o certo. Menos 24, fonte de tensão, mais 3 vezes I0. O último componente aqui é a própria fonte de tensão dependente de corrente, 4IO. Na verdade, esse 4IO aqui, ele vai ser negativo. Por quê? O sentido que estabelecemos é o sentido, para a nossa análise aqui, é o sentido horário. Porém, perceba a orientação, o ponto, vamos dizer, o ramo de referência dessa corrente aqui da fonte dependente. Ela está sendo orientada no sentido anti-horário. Então eu tenho que colocar no sentido contrário aqui, porque vai ser a orientação da fonte de corrente. Digamos que ela está, obviamente ela está nesse sentido aqui, então eu tenho que respeitar esse sentido para ficar mais fácil e para ficar coerente, né, a análise. Então aqui menos 24, aqui 3, 0 e 0, menos 4 e 0, vai ficar menos 1 e 0, menos 24, posso passar para o outro lado da igualdade, positivo, e 0 eu passo esse negativo para o outro lado, 24, menos 24 dividido por 1. A resposta vai ser menos 24 amperes. Essa vai ser a corrente da malha I0, porém está errada, por quê? Aqui, essa corrente, a fonte de tensão, o seu valor é 4 vezes a corrente I0. Então, 24 vezes 4 daria uma diferença de potencial aqui, dá uma diferença de potencial de 96 volts. É uma diferença de potencial maior que essa aqui. Então, a corrente ela flui potencial menor para potencial, na verdade, potencial maior para potencial menor. Então, a corrente está orientada nesse sentido aqui. Esse é o sentido que devemos analisar. Fazendo novamente, começando aqui da fonte de tensão dependente, menos 4 IO, mais 3 IO, mais 24 volts. Igual a zero. Então aqui vai dar menos 1 e 0. Eu posso passar ele para o outro lado da igualdade para ficar positivo. Então no final das contas, a corrente IO é 24 amperes. Essa aqui já vai ser a corrente para o instante de tempo anterior a t igual a zero. Então essa vai ser a corrente inicial desse circuito aqui, dessa malha. E agora da malha I1. Vou fazer aqui do lado. 96 volts aqui. Em regime estacionário,
o indutor se comporta como o quê? Um curto-circuito. Então, toda a corrente, ele vai passar por ele, claro, ele não vai ter uma diferença de potencial. Então, esse resistor de 2 ohms aqui, ele estará totalmente em paralelo com essa fonte de tensão dependente. Então, vão fazendo aqui a corrente IL, né, por assim dizer, para o T instante de tempo anterior a T igual a zero. A corrente que circula pelo indutor e pelo resistor também vai ser dada por 96 dividido por 2, que é a resistência desse componente aqui. É a única resistência, no caso do circuito ideal, é a única resistência desse ramo aqui. Então vai ser o quê? 48 amperes. Essa é a corrente inicial do indutor. Outra coisa que a gente pode considerar já é a tensão, né, diferente potencial desse resistor aqui. Vou chamar tensão para um instante de tempo menor que zero, 96, né? Como a gente já tinha calculado, está em paralelo, vai ser esse valor mesmo. Agora, para T maior que zero, vamos analisar o circuito novamente. Houve a mudança de chave, agora estamos aqui. A chave mudou para a posição B, retiramos esses componentes aqui do circuito, né? Eles estão fora da jogada. Agora a corrente vai fazer o seguinte. O que precisamos ter em mente, indutor, ele se opõe à variação da corrente. Outra forma, que vale muito para a análise de circuitos de primeira ordem. Em indutores, a corrente que passa por ele não pode variar abruptamente. Isso quer dizer o quê? Antes da chave ser aberta, então temos ali corrente do indutor, para um instante antes da chave ser aberta. Então, um instante anterior à chave ser aberta. Vamos imaginar que aqui temos o gráfico, na horizontal é o tempo, aqui cruzando essa linha aqui, nós temos T igual a zero. E um momento antes dessa chave ser aberta, um momento bem próximo da chave ser aberta, a gente identifica com esse O negativo aqui, por assim dizer, né? um expoente negativo aqui para representar que o sinal é antes da chave ser aberta. Em um instante de tempo após a chave ser aberta, nós temos esse O com expoente positivo. No caso do indutor, a corrente antes da chave ser aberta vai ser equivalente à corrente após a chave ser aberta, imediatamente após a chave ser aberta. Então, nesse caso, como a corrente do indutor para antes da chave ser aberta é 48 amperes, a corrente inicial do indutor vai ser também 48 amperes. Enquanto que em capacitores, a tensão não pode variar abruptamente, nós temos o indutor, na qual a corrente não pode variar abruptamente. Já o resistor não tem isso não, é a corrente que passar, a diferença de potencial que tiver. Porém, como ele está em série com o indutor, a tensão inicial também desse componente, tensão após a chave ser mudar de posição, né, no caso, esse circuito aqui vai ser o quê? 2 vezes 48. Então, 96 amperes. Outra coisa, volts, né? Estamos falando de tensão. Outra coisa muito importante é o seguinte. Essa fonte de tensão aqui, ela depende do quê? Da corrente que passa por esse resistor de 3 ohms e a fonte de tensão de 24 volts. Mas qual que é o problema? Para ter maior que zero, nesse instante que a chave muda de posição, o que vai acontecer? Qual é a visão que a gente tem desses componentes? Resistor aqui, fonte de tensão aqui, continua o circuito. Aqui a chave mudou de posição. Temos outra resistor aqui e outra fonte. A corrente aqui, ó, esse ramo aqui agora está em aberto. Se está em aberto, não há circulação de corrente. Então a corrente que passa por aqui é zero. Isso vai fazer com que a fonte de tensão tenha um valor zero. Quando uma fonte de tensão tem um valor zero, e muito importante isso, ela vai ser o quê? Um curto-circuito. Diferença de potencial igual a zero, curto-circuito. E como a corrente aqui vai ser zero, o que vai acontecer? A diferença de potencial dessa fonte de tensão aqui vai assumir o valor zero. 4 vezes zero vai ser zero. Um ponto muito importante. Não interessa se é uma fonte de tensão dependente ou independente. Quando ela tem um valor zero, ela vai se comportar como um curto-circuito. Diferença de potencial zero, curto-circuito. Agora, quando é uma fonte de corrente que ela tem um valor zero, ela vai se comportar como um circuito aberto. Vamos fazer a analogia com um resistor. Temos o resistor aqui.
um valor menor de resistência faz com que mais corrente passe por ele, em relação a um valor maior de resistência. Agora, quando essa corrente tende a zero, toda a corrente que puder circular por esse componente vai circular, não vai haver nenhuma limitação. Outra coisa que a gente pode ter em mente é que a diferença de potencial vai ser zero, lei de Ohm. Aqui é zero, aqui toda a corrente passando por ele, vou colocar aqui infinito, né? Agora a corrente aqui vai ser, a tensão vai ser o quê? Zero. Se considera o infinito aqui agora. Tensão vai ser zero, porque eu não vou ter resistência. Não tenho, um dos meus parâmetros aqui é zero, diferença de potencial é zero. Então, nesse momento aqui, fonte de tensão com valor zero, curto-circuito. Agora agora o oposto. A tensão tende ao infinito. O resistor, melhor dizendo. O resistor é muito alto. O resistor se opõe limita a corrente que circula por ele. Então, se eu aumento o valor da resistência a tal ponto de chegar ao infinito, tender ao infinito, eu estou dizendo o quê? Que eu estou limitando ao máximo a corrente que passa por ele. Quando a resistência tende ao infinito, a corrente que passa por ele é zero, não vai haver circulação de corrente. Nesse momento ele vai se comportar como o quê? Um circuito aberto. Resistência tão alta que nenhuma corrente vai circular por ele. Então, a corrente vai passar por outros caminhos, ao invés desse resistor que tem um valor muito alto de resistência. É o caso da fonte de corrente, quando ela tem um valor zero. Ela se comporta como um circuito aberto. Agora vamos voltar para a nossa análise. O que falta aqui, né, já que aqui é um circuito aberto, um curto-circuito, eu retiro essa galera da jogada. Então esses componentes aqui, esse resistor e essa fonte de tensão aqui, ela não vai atuar nem num instante de tempo t menor que zero, nem em t maior que zero. No momento algum elas vão atuar, porque no momento que a chave muda de posição, perdemos a referência aqui, a nossa referência é zero, na verdade, aqui vai ser um curto-circuito. Então o nosso circuito para t maior que zero vai ser essa malha aqui, só. E aí o que acontece? A corrente não pode variar abruptamente no resistor, no indutor. Consequentemente, a corrente que passa por ele também passa pelo resistor, fazendo ali multiplicação, resistência vezes indutância, né, vezes corrente, melhor dizendo, vamos ter o valor da tensão desse componente aqui. O que falta para a gente definir aqui a resposta completa? Constante de tempo. Nesse caso aqui, porque como a gente tem fonte de tensão ou fontes dependentes no geral, quando a gente tem esse componente presente no circuito, a gente tem que fazer um arranjo, tipo aplicar algumas ideias de teorema de Thevenin para a gente definir a resistência equivalente, né, naquele ponto ali que estamos analisando. Nesse caso aqui, como a fonte de tensão, fonte de tensão, ela é zero, um curto-circuito, para t maior que zero, então a gente não precisa fazer isso, a gente pode ir direto. Então temos o quê? Indutância, 0,5, dividido pela resistência, 2. Valor instante, 0,25 segundos. Essa aqui vai ser a nossa constante de tempo. Em termos de corrente, como é que vai ficar a resposta completa? Corrente do indutor, né? Que pode ser a corrente do resistor também, já que eles estão em série. Para t menor que zero, corrente 48 amperes. Para t maior que zero, começa com 48 amperes, porém nós temos a questão do decaimento. Aqui vai ser amperes, aqui tem uma vírgula, tá? T maior que zero. Pronto, essa aqui é a resposta completa da corrente que passa pelo indutor. E para definir a tensão, a diferença de potencial desse resistor? Simples, lei de Ohm também. Eu tenho a corrente, eu tenho a resistência, consigo calcular a diferença de potencial. Então a resposta dela vai ser o quê? Tensão inicial. Nós calculamos anteriormente, eu coloquei errado aqui, ó. Tensão. 96 para t menor que zero. O circuito encontrava-se, né, estático, regime estacionário. A chave mudou. 96, começa com 96. Como o indutor ele é só um elemento que armazena energia, ele não é uma fonte,
essa tensão tende a cair por conta do fornecimento aqui do indutor, ela tem um limite, né? Então, temos o decaimento também, o mesmo decaimento. 0,25 aqui, como constante de tempo, aqui vai ser volts, T maior que zero. Essa aqui vai ser a resposta completa dessa diferença de potencial aqui. Então é isso, pessoal. Espero que tenha entendido, espero que tenha pegado as ideias, que tenha te ajudado, né, a resolver mais questões, não só essa, mas que te ajude a resolver mais questões no que se refere a circuitos de primeira ordem. Vem com a gente, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, deixar um comentário, um elogio, uma crítica que seja, muito interessante, e também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para novas notificações.